Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Quantas Queres. Hoje, com muito gosto e com muita responsabilidade à mistura, tenho comigo Inês Henriques, campeã da Europa, campeã do mundo em marcha atlética. Inês, boa tarde. Muito obrigada por Olá, ter boa aceito tarde. estar cá no Quantas Queres. Quem é a Nada. Inês Henriques, afinal? A Inês Henriques é uma atleta do atletismo, da marcha, em que iniciou a carreira com 12 anos de idade. Inicialmente eu fazia corrida e marcha. A marcha trouxe-me resultados de relevo desde de miúda. E rapidamente consegui estar em campeonatos internacionais. Eu, como júnior, como juvenil, fui ao Campeonato do Mundo de Júniores, e então foi de sempre uma dedicação muito grande e em que toda a minha vida foi em função do atletismo, de melhorar a minha condição física, para melhorar os meus resultados, para ir evoluindo. E agora já faço 28 anos de carreira, e com um grande orgulho de todo o meu percurso. Ao longo da minha carreira também consegui conciliar uma licenciatura. Eu sou licenciada em enfermagem, nunca exerci por opção, porque é difícil conciliar a enfermagem com uma carreira desportiva, tendo em conta os resultados que eu queria. Não era difícil conciliar, mas também muito orgulhosa por ter terminado a licenciatura. Eu normalmente gosto de iniciar tudo, de terminar tudo o que inicio. E consegui, e foi também um dia muito importante para mim quando terminei a minha licenciatura. E considero que sou uma atleta com algum talento, porque se não tivesse algum talento não tinha chegado onde cheguei, mas fundamentalmente foi de muitos anos de trabalho e dedicação que eu consegui realizar o sonho da minha vida, que foi os 50 km de marcha que me trouxe, pela minha persistência, nunca desistir e ter um treinador como tenho. O meu treinador acompanha-me desde miúda, desde os meus 12 anos de idade, e muitas vezes ele foi mais ambicioso do que eu. O desafio dos 50 km foi ele que me lançou. Eu já tinha dito que queria fazer 50 km, porque achei sempre que era injusto as mulheres não poderem fazer 50 km e os homens sim, porque eu treinei sempre com homens e nunca me senti inferiorizada por isso, porque sou filha de uma mulher guerreira que também nunca se sentiu inferiorizada e nunca se deixou inferiorizar por homens. E de alguma forma ela deu-me essa educação, e por isso é que provavelmente sou como sou e luto por estas questões. E pronto, e depois consegui concretizar este sonho. Primeiro, conseguir que os 50 km fossem uma prova de um campeonato do mundo, e depois lá realizar todos os objetivos que me tinha proposto, que era ser campeã do mundo, com um novo recorde do mundo, e uma marca que era melhor que a marca que eles tinham pedido inicialmente, que eram os mínimos dos homens, 4 horas 06, eu fiz 4 horas 05, 56. E nesse momento eu fiquei para a história do desporto, do atletismo e do desporto feminino, que podem vir as mulheres que vierem, mas o nome da Inês Henriques está lá na história. E foi por isso que, de alguma forma, eu fiz um percurso de 25 anos nas camadas jovens e depois nos 20 quilómetros, que é a minha primeira vida do atletismo, e a minha segunda vida é nos 50 quilómetros de 2017 para cá. Claro que sim, é um marco importante e que nunca mais ninguém apagará da história, sem dúvida. Mas voltando aí um bocadinho aos inícios, aí aos 12 anos, o que é que ele levou a começar a prática desportiva? É assim, Alguma vez eu já pensou noutro tinha desporto, noutra... É assim, eu tinha feito
basquete, mas rapidamente percebi que não tinha jeito. A gente também tem de perceber o que é que somos bons e o que é que não somos bons. Eu era muito pequenina e o meu pai era pequeno, por isso não iria Dificilmente ia atingir mais a alta. altura. Exatamente. E então depois acabei por desistir do basquete e depois, quando eu tinha 12 anos, a minha irmã mais velha tem 22 anos, 22 meses mais velha que eu. Ela teve um professor de educação física que era o filho do meu treinador e convidou-a para ir ao torneio das provas de freguesias que se realizam cá em Rio Maior, que são várias provas nas diferentes freguesias, e nessa altura existia a prova das freguesias de São Sebastião, que é a minha terra, onde eu cresci, onde eu estudei nos primeiros anos de escola. E então nós fomos, gostámos do ambiente, começámos a ir aos treinos, e como eu disse há pouco, iniciámos sempre pela corrida, continuamos a fazer corrida, a minha base grande é de corrida, mas depois experimentei a marcha e adaptei-me muito facilmente ao cesto técnico e pronto, e comecei a obter bons resultados em termos nacionais nos infantis e nos iniciados e pronto, e por cá fiquei. E nessa altura era um desporto muito praticado só por homens ou por homens e mulheres? É assim, a marcha em Rio Maior tem história. A Susana Feitor, ela foi campeã do mundo em 1990. E então, de alguma forma, o meu treinador, que era o treinador dela, teve de ir aprender mais sobre marcha com treinadores internacionais, porque a Susana tinha uma qualidade fantástica e ele tinha de a ajudar a evoluir. Como foi na marcha, podia ter sido noutra disciplina qualquer. O meu treinador era um treinador que treinava todas as disciplinas e a Susana verificou-se que tinha muita qualidade para a marcha. Então ele até não gostava muito de marcha, mas pronto, foi aprender e de alguma forma existia um grupo grande de jovens a marchar e eu juntei-me a esse grupo e de alguma forma era uma forma de nós podermos ir a provas em várias partes do país, que a marcha permitia-nos isso, e pronto, e fui evoluindo e a marcha em Rio Maior teve sempre uma grande história. Nós já tivemos 6 ou 7 atletas nos Jogos Olímpicos pela marcha e todos formados pelo meu treinador Jorge Miguel. Portanto, já havia aí uma mente aberta também para a questão das mulheres no desporto, certamente. Sim, neste aspecto a marcha praticava-se igual nos homens e nas mulheres. Nós em Rio Maior tivemos sempre mais mulheres. Também pelo facto do chefe técnico que às vezes gozavam com os homens por causa do nosso movimento de anca. Mas tivemos sempre também rapazes com muita qualidade. Aí já existiam os 50 km dos homens. Inicialmente as mulheres, em termos de séniores, tinham os 10 km. Eu ainda ia aos júniores em que a distância máxima era 5 km e depois, posteriormente, é que aumentou quando as provas séniores, em termos dos campeonatos internacionais, passaram de 10 km para 20 km, que foi em 99. Mas éramos sempre prejudicadas porque as mulheres só tinham uma competição, a de 20 km, e os homens tinham os 20 km e os 50 km. E eu sempre achei injusto porque é que podiam estar nos grandes campeonatos 6 rapazes da marcha e nas mulheres só podiam estar 3. A mim não me fazia sentido, porque eu sou do tempo de ver a introdução de outras provas, de outros setores, como o lançamento do martelo, que inicialmente era só para os homens. A última a ser introduzida nos Jogos Olímpicos foi em 2008, que foi o salto
portanto, o corrida de obstáculos, 3.000 obstáculos, e ficou a faltar os 50 quilómetros. Eu acho que também isto não aconteceu mais cedo, porque de alguma forma as mulheres também não se juntaram para que isto acontecesse. Os 50 quilómetros é uma prova duríssima, como é óbvio, mas as mulheres também faziam maratona. Por isso, é assim, é dura para homens, é dura para mulheres. E já estão estudos comprovados em que quanto maior a distância, menor é a diferença entre homens e mulheres. E nós somos gajas com grande resistência, porque é que eu não podia fazer 50 km e as minhas colegas podem fazer maratona? Isso eu nunca percebi isso. E de alguma forma, quando existiu a possibilidade de nós podermos fazer os 50 km, isto inicialmente começou por pressão de uma atleta americana, a Eri, que já tinha feito 50 km, mas não era reconhecido em termos internacionais, porque várias mulheres já o tinham feito, mas nunca teria sido reconhecido. E então, de alguma forma, ela começou a trabalhar com um advogado para fazer pressão. Em 2016 já existiu a possibilidade de ela ser introduzida na prova dos homens, em que ela veio ao Campeonato do Mundo de Equipas em Roma com a equipa masculina. As mulheres poderiam participar nos 50 km integradas nas equipas masculinas. Ela foi a única mulher a fazê-lo, porque a informação foi dada muito, muito próximo da competição. E por essa pressão, em finais de 2016, eles iriam permitir que nós mulheres fizéssemos competições e o recorde do mundo iria ser certificado, se tivesse todas as condições, porque nós temos de ter, é um circuito fechado, em que tem de ser medido oficialmente e o medidor tem de estar presente, temos de ter vários juízes internacionais por causa das faltas, temos de fazer o controle antidoping e eu e o meu treinador tivemos sempre em cima dessas situações, porque não queria estar a fazer 50 km e depois não ser reconhecido. Claro. E a Federação Internacional disse que iria certificar o primeiro recorde do mundo em 2017 e que as mulheres poderiam estar no Campeonato do Mundo, mas a marca mínima seria igual aos homens e as mulheres iriam numa prova mista sem direito a nada. Não era justo, mas não tínhamos outra hipótese. A única hipótese que tínhamos era de fazer e de provar que eles estavam a fazer uma injustiça. E pronto, e foi a única saída que tínhamos, porque se estivéssemos a lutar, não, mas vocês estão a fazer isto errado, mas se não fôssemos fazer 50 km para demonstrar que nós tínhamos capacidades físicas e psicológicas para os fazer, a prova de 50 km nunca teria sido introduzida num campeonato do mundo, nem num campeonato da Europa. Ficaria sempre essa questão da argumentação e contra-argumentação e esta luta de direitos que já vem de muitos anos e sem essa prova concreta no terreno, ainda que duríssima, teria que acontecer para que conseguissem atingir esse marco. Sim, para mudarmos mentalidades, porque de alguma forma a mulher ainda é vista como as sensíveis e que não temos capacidades físicas para uma prova de tanta dificuldade, mas nós provámos que éramos capazes. Mas tinha de ser, nós constantemente temos de fazer o nosso trabalho e temos de estar constantemente a provar as nossas capacidades, o que é triste. Estamos em 2020 e ainda temos de estar a provar que temos essas capacidades. Eu sinto-me muito triste por isso e o pior de tudo é que existem mulheres que depois estão envolvidas nestas situações todas e não nos defendem, pelo contrário. Acabam por compactuar com esse machismo. Com esta situação, exatamente.
Eu, para o Campeonato da Europa, também tive de pôr um processo contra a Associação Europeia para que a prova fosse introduzida e existiu uma mulher, e é uma mulher portuguesa na Associação Europeia, que fez de tudo para que nós não conseguíssemos pagar o processo, para que o processo não entrasse e de alguma forma a prova não se realizasse. É muito triste depois de termos estas informações e no final da competição essa mesma pessoa, que eu só soube desta história posteriormente, veio com uma grande festa dar-me os parabéns. É uma hipocrisia e é muito triste. Um advogado, é assim, eu podia ter treinado muito, podia ter esforçado muito, mas se não fosse o advogado americano, Paulo Demetrio, nós nunca tínhamos conseguido a introdução dos 50 km, nem no Campeonato do Mundo, nem no Campeonato da Europa. Ele foi a peça fundamental e para mim é o meu anjo da guarda que de alguma forma ele ajudou-me a concretizar o meu sonho. E é um homem que defende as mulheres com toda a garra. Ele é um apaixonado pela marcha, principalmente a marcha de 50 km, que ele defende que, devido às questões técnicas, nós na marcha temos duas regras, que é estar sempre com o pé em contacto com o solo e quando entramos com a perna de apoio temos de ter o joelho esticado. Se nos 20 km entramos em risco muito grande em termos de faltas, nos 50 km nós temos de andar mais devagar e de alguma forma é a verdadeira marcha, é na prova maior, porque como não podes andar tão depressa, consegues manter o contacto muito mais facilmente. E ele sempre defendeu isto e ele foi a nossa peça fundamental. Todo o processo que nós tivemos de entrar, todos os dinheiros que tiveram de ser pagos, foi ele que bancou tudo. Nunca me pediu um tostão. É incrível também para nós percebermos que esta luta do feminismo não é uma luta só de mulheres, muito pelo contrário, Não. é uma luta da humanidade e das pessoas em si. Sim, e de alguma forma ele juntou várias atletas, nós no processo, porque posteriormente entramos com um processo contra o Comitê Olímpico Internacional e contra a Federação Internacional, em que ele foi pedir apoio a vários atletas de várias partes do mundo, para de alguma forma conseguirmos conquistar a última competição que nos faltava, que eram os Jogos Olímpicos. Mas infelizmente temos uns responsáveis do desporto mundial em que não têm a mesma visão, em que fizeram de tudo, para que nós não conseguíssemos a introdução dos 50 km nos Jogos Olímpicos. Incluindo o Tribunal Arbitral do Desporto, compactuou com tudo isto, em que tinham de dar a decisão em agosto, depois já não era em agosto, era em setembro não era em setembro, era em outubro novembro, dezembro, janeiro, e resumindo, tivemos a decisão, que não foi decisão nenhuma, em que eles disseram que não tinham condições para julgar o nosso caso. Resumindo e concluindo, o Tribunal Arbitral do Desporto teve, de alguma forma, a ganhar tempo para nós não podermos ir para outra instância. Tínhamos ainda a possibilidade de irmos para o Tribunal Suíço. E tendo em conta o tempo que era de finais de fevereiro até aos Jogos Olímpicos, era muito difícil nós conseguirmos essa introdução e o que eu senti é que todos trabalharam em conjunto para que nós não conseguíssemos esse feito. E o mais incrível, no dia que nós fomos ouvidos no Tribunal Arbitral do Desporto em Lausanne, para que ficassem bem na fotografia e que eram a favor das mulheres, levaram para lá tanto o Comitê Olímpico Internacional como a Federação Internacional de Atletismo,
mulheres advogadas para fazer figura, porque elas nunca falaram. Foi só para corpo presente que nós somos a favor do desporto feminino. E pronto, e estas mulheres também compactuaram com o que eles fizeram. É triste, mas essa é a realidade. É muito dura. E a Inês acha que este adiamento dos Jogos Olímpicos poderá ser um ganho de tempo também para o desporto feminino ou esta luta está realmente impugnada? É assim, é muito difícil. Tinha-se de mudar as mentalidades daquelas pessoas e para teres uma ideia, eles de alguma forma fingem que são a favor da igualdade de género. Eu gosto de ser mais a igualdade de oportunidades entre os homens e as mulheres, porque nós fazemos de forma diferente, mas também o fazemos. Nunca vamos ser iguais aos homens, graças a Deus. Nem ambicionamos isso, até como pessoas. Nem ambicionamos, nós queremos ter a mesma oportunidade que os homens têm e eu queria ter a mesma oportunidade que os meus colegas atletas de 50 km têm de estar nos Jogos Olímpicos. E então vai ser extremamente difícil porque para eles igualdade de género é nos Jogos Olímpicos de Tóquio querem que seja o que tenha mais igualdade de género de todos os Jogos Olímpicos, e então o que dizem que vão fazer é que os porta-estandartes é um homem e uma mulher. Não é o suficiente. Não, isto é só para enganar as pessoas, porque quem estiver verdadeiramente atento, se eles queriam verdadeiramente a igualdade de género, era colocarem as mulheres de 50 km, porque o atletismo ficava equiparado em todas as disciplinas do atletismo, porque só faltavam os 50 km. E para teres uma ideia do ridículo e da falta de vontade deles, porque é mesmo falta de vontade, nós, os 50 km, iriam ser realizados ao mesmo tempo dos homens, no mesmo circuito com os homens, em que só tinham de dar mais 3 medalhas. E a marcha, nós o atletismo agora não é só por mínimos, é por cotas. A marcha, os 20 km são 60 atletas, os homens, os 20 km são 60 atletas e os 50 km masculinos são 60 atletas. E nós, dos 50 km, por ser uma prova muito recente, nós pedimos para estar 30 atletas. Quer dizer, eles não tinham mais trabalho, tinham de colocar mais 30 atletas apenas. E para teres uma ideia, em campeonatos do mundo existe prémios monetários, nos Jogos Olímpicos não há prémios monetários. Portanto, nem seria uma questão financeira, seria apenas quase de boa vontade, não é? E aí eles demonstravam que estavam verdadeiramente a favor da igualdade de género, não é a ir um porta-estandartes homem e uma mulher. Isso é enganar as pessoas. É extremamente injusto. Quem lutou da forma como nós lutamos para podermos estar nos Jogos Olímpicos a fazer 50 km e depois vemos esta notícia, estão a gozar connosco. Foi o que eu senti quando eu vi aquela notícia, eu fiquei, como é que é possível? Eles andam a gozar connosco. Quer dizer, se eles quisessem igualdade de género, era pôr-nos em competição. Acredito que seja uma sensação de injustiça muito grande, principalmente depois de todas as provas dadas em campeonatos da Europa e em campeonatos do mundo. Aliás, num campeonato, porque foram os mais recentes e foi preciso muita luta para lá chegar. Portanto, acredito que a sensação de injustiça seja grande. Porque o argumento do Comitê Olímpico Internacional é que a prova tinha de ser pedida com 3 anos de antecedência dos Jogos. Mas a nossa competição de 50 km começou em 2017. Exatamente. E a evolução da competição foi muito grande. Por isso, assim, tendo em conta a igualdade de género, que eles tanto dizem que estão a fazer forcing para que ela exista, podiam fazer uma exceção. Mas, infelizmente, é o que temos.
pessoas muito já com muitos anos e não querem mudar as coisas. E depois é assim, há pessoas que dizem, é injusto, mas depois não se faz nada. Porquê? Porque a maioria que está em lugares do Comitê Olímpico Internacional, em lugares da Federação Internacional, eles querem manter o seu rabinho no seu lugar. E se falarem muito, e se a maioria não estiver a favor dessa situação, eles correm o risco de perder o seu lugar. E o lugar deles faz-lhes falta. Claro, às vezes não é só questões financeiras, é questões de mérito. Do próprio orgulho profissional. Mas exatamente. Acredito, e a Inês falou nisso ao longo da nossa conversa até agora, que uma união entre atletas seria extremamente benéfico, principalmente entre atletas femininas. Se calhar seria. Nós fizemos isso. Mas ainda mais, se calhar é preciso ainda mais um bocadinho, mais um passo. Difícil, acredito. Mas não podemos baixar os braços nunca, não é? Não, eu estou a fazer, é assim. Não tendo a possibilidade de ir aos 50 km, eu podia pensar, e os últimos tempos para mim não têm sido fáceis, a época passada foi muito complicada porque eu tive uma lesão grave, em que tive muito tempo sem marchar e depois, posteriormente, foi tentar fazer o melhor sem poder colocar muitos quilómetros e depois houve uma altura que eu deixei de conseguir gerir todas as emoções, todas querer treinar e não conseguir, o meu corpo não responder como eu pretendia que ele responda, que eu gosto muito de ser eu a mandar no meu corpo e os últimos tempos tem sido sempre o corpo a mandar em mim. E eu podia refletir, olha, eu já fui campeã do mundo, já fui campeã da Europa, não consegui ganhar esta luta, olha, fico por aqui. Mas é assim, eu quero estar nos meus quartos Jogos Olímpicos, se não é nos 50, vou procurar conseguir a qualificação nos 20. As ambições não são iguais, mas eu quero lá estar para, de alguma forma, eu continuo aqui. O que vocês me fizeram foi uma injustiça, não me deixarem vir à prova que eu lutei tanto, porque assim, independentemente do resultado que eu poderia ter ou não, era o facto de ter conseguido a luta do Campeonato do Mundo, do Campeonato da Europa e dos Jogos Olímpicos. Eu, quer dizer, conseguia estar nos dois campeonatos, nos três. Fazer o pleno. E dar esta luta por terminada para as mulheres do mundo desportivo e de alguma forma estão-me a impedir de concretizar este sonho. Mas pronto, eu quero lá estar. Eu, quando comecei a ir às provas internacionais de júniores, eu fui a mais nova na altura, em 96, em Sydney, no Campeonato do Mundo Júniores, eu era juvenil, tinha 16 anos e era a atleta mais jovem em competição da marcha. E neste momento, quando vou fazer competições de 20 km e de 50 km também, eu sou a atleta mais velha da lista, o que quer dizer que eu ando cá há muitos anos, tive muitos altos e baixos e de alguma forma consegui sempre ultrapassá-los e melhorar e estar. E quero lá estar e de alguma forma orgulho-me muito pelo facto de as minhas adversárias terem um grande respeito por mim. Eu ganhei isso. O facto de ter lutado pelo que lutei, atletas de várias partes do mundo vêm ter comigo, tu és a Henriques, e têm-me um respeito muito grande, ganha eu ou perca. Isso ganha-se com trabalho árduo. Com trabalho árduo. E eu ganhei esse respeito das minhas colegas, das minhas adversárias, e isso não é para qualquer atleta. Claro que sim. Inês, vamos aqui ao nosso jogo Quantos Queiras? Uhum. Portanto, se vamos escolher duas perguntas, eu vou perguntar quantos quer
3. 1, 2, 3. Portanto, temos os números 5, 6, 7 e 8. O 7. O 7 diz: que palavras te ofenderam já enquanto mulher e, claro, enquanto atleta? Epá, eu não me lembro qual foi o palavrão, mas foi um palavrão muito feio. Eu um dia estava numa prova aqui do distrito de Santarém e estava a fazer aquecimento. E fui aquecer para uma zona que tinha vários prédios, isolada. E um senhor numa varanda chamou-me um nome muito feio. Eu já não me lembro qual foi, mas foi assim, eu fiquei mesmo muito ofendida. Quer dizer, eu estava ali a fazer o meu trabalho e fui ofendida daquela forma. Eu fiquei assim, mas que é isto? Mas foi um nome muito feio, mesmo que me lembrasse não iria dizer porque foi mesmo muito ofensivo. E depois é assim, às vezes aqui em Rio Maior normalmente isso não acontece porque as pessoas estão habituadas a nos verem marchar. Mas de vez em quando há sempre aqueles piropos, mas sem grandes ofensas. Mas o mais ofensivo que eu senti foi nessa competição, que eu estava a fazer o meu aquecimento. E como é, quando vamos a correr, as pessoas às vezes coisas, mas pelo facto do gesto técnico da marcha, as pessoas ainda ficam assim a olhar e de alguma forma às vezes temos assim uns piropos assim um bocadinho mais picantes. Para jovens atletas que possam estar a iniciar a prática desportiva, que conselhos é que pode dar para gerir esse tipo de ofensas? É Ou assim, de piropos? nós temos de ter sempre algum cuidado para onde nós vamos treinar. Cada vez existe mais perigos. Eu, quando era miúda, ia para o Pinhal sem problema nenhum. Agora tenho de ir sozinha porque não tenho outro remédio, mas às vezes não gosto. Há determinadas alturas e quando vejo os carros insuspeitos não gosto, por isso é assim, cuidado para os locais que vão, se puderem ir com companhia melhor. E é assim, os piropos vai existir sempre, os senhores das obras que passam, eu não gosto, eu às vezes reclamo. Às vezes houve um dia qualquer que eu estava a terminar o treino e estava a ralhar e o meu treinador, mas o que é que foi? Que ele passou e chamou-me boa zona e ele, ainda bem que ele te chamou boas. Bem, eu não sei o que é que seria. De qualquer forma, nós temos esse direito de não nos sentirmos bem que nos chamem um ou outro nome. Porque eu estou a fazer o meu trabalho, embora que muita gente não o reconheça, mas eu estou a fazer o meu trabalho e eu quero respeito a fazer o meu trabalho. Mas aos mais jovens é continuarem a fazer o que estão a fazer, não terem vergonha, porque eu sei que algumas jovens, rapazes e também raparigas da marcha têm vergonha do que fazem, de marcharem e as pessoas verem. Não tenham vergonha, vocês estão a fazer, se gostam verdadeiramente do que estão a fazer, não liguem ao que os outros dizem. Fazem o vosso trabalho. Eles, coitados, não sabem o que é que estão a dizer e para eles, se calhar, não têm incentivos de outra parte e pronto, e mandam as bocas. Mas pronto, é seguirmos, continuarmos a trabalhar com os nossos objetivos e muito orgulho do que fazem. Nunca devemos ter vergonha do que fazemos. Eu sempre me assumi como marchadora, nunca tive problemas. Às vezes de férias ia marchar para locais que nunca ninguém me tinha visto. É óbvio que as primeiras vezes as pessoas ficam a olhar, mas eu estou a fazer o meu trabalho e não quero saber, continuo e sem problema nenhum. É uma boa dica, confiança em si próprio e no trabalho que faz, acima de tudo. Exatamente. Inês, quantos queres? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Calhamos no mesmo, portanto, 5, 6 ou 8? 8. Portanto, acho que são mesmo as perguntas mais difíceis. Já te sentiste discriminada no desporto? Acho que a nossa conversa já deu para responder à questão. É assim, nós na marcha não temos o problema das provas, por exemplo, de meio fundo, em que existem verbas diferentes para as mulheres e para os homens.
normalmente nas meias maratonas, nas provas populares, a verba que se atribui aos homens é sempre superior que se atribui às mulheres. E também em provas de BTT existe essa discriminação. Na marcha nunca ocorreu. Houve uma altura que algumas organizações tentaram fazer isso e na altura eu e a Susana Feitor recusámos pura e simplesmente de estar presentes. Porque se nós compactuássemos com aquela situação, iria ser assim no futuro. E então outras atletas optaram por ir, depois reclamaram, mas é assim, a única forma de nós impedíssemos que essa situação continuasse a ocorrer era fazermos boicote e foi o que eu e a Susana Feitor fizemos. Posteriormente, num campeonato nacional no Norte de marcha, eles também estavam a atribuir verbas diferentes para os homens e para as mulheres e na altura a Susana falou com a Comissão de Mulheres e depois isso não foi para a frente. Era um campeonato nacional e é óbvio que a gente queria estar no campeonato nacional, fazer um boicote ao campeonato nacional era diferente de fazer uma prova de uma organização mais local. E então falámos com a Comissão de Mulheres e depois a organização não realizou isso, não foi para a frente. De resto, em termos internacionais, os valores das mulheres e dos homens na marcha sempre foi igual. Nos circuitos mundiais, todos os homens e as mulheres ganhavam sempre o mesmo valor. A única forma que eu me senti discriminada é o facto de eu não poder fazer 50 km como os meus colegas e neste momento na prova mais emblemática do mundo, que é os Jogos Olímpicos, que eu sinto-me aí verdadeiramente discriminada. Assim, para terminar a nossa conversa, o que é que nós poderíamos dizer a uma jovem atleta que esteja a iniciar o seu percurso e que possa estar a passar por algum tipo de dificuldades? Algum conselho, assim, para finalizar a conversa que queira deixar? É assim, eu sei que em determinadas equipas coletivas, algumas jovens atletas, principalmente no futebol, eu há um tempo atrás estive num encontro e estava uma treinadora de futebol em que ela própria se sente discriminada muitas vezes, em que os colegas das equipas adversárias vão cumprimentar os treinadores adjuntos e ela não a cumprimenta, que é a treinadora principal. E depois estavam lá várias jovens que praticavam futebol, em que algumas vezes tiveram de sair das equipas mais próximas de casa, porque muitas vezes eram maltratadas, sentiam-se discriminadas, mas de alguma forma não continuaram naquela equipa, mas foram para outras equipas, algumas ainda de futebol misto, porque as mais pequeninas é futebol misto, outras foram para equipas mesmo de raparigas. E assim, de alguma forma o que eu quero transmitir é que é difícil, é uma luta difícil. Infelizmente, em 2020, isto não deveria de ocorrer, sentirmos inferiorizadas. Nós devíamos ter isto por direito e não devíamos estar a implorar nada a ninguém, mas é a nossa realidade. E para a alterarmos, temos de ser nós a lutarmos todos os dias. Essa é a realidade. Infelizmente, a única forma de alterarmos é trabalharmos todos os dias para que nós estejamos as mesmas oportunidades que os homens. Queremos ser mulheres, mas podemos fazemos de forma diferente, mas temos as mesmas capacidades que os homens têm e queremos ter as mesmas oportunidades. Por isso, e queremos, queremos acima de tudo poder escolher, não é? Sim, sei que é difícil, mas é o nosso caminho e a única forma é trabalharmos e demonstrarmos e lutarmos. Exatamente. É isso que também quero trazer com este projeto Quantas Queres. Portanto, Inês, muito obrigada por esta conversa enriquecedora. Foi sem dúvida um exemplo incrível e eu espero que continue a inspirar
as atletas ao longo do mundo inteiro. Muito obrigada. Ok, obrigado. Um beijinho muito grande para a Madeira. Um dia irei ir à Madeira, nunca fui. Ficamos à espera. E muita força para o desporto aí na Madeira. E sempre que quiserem, Rio Maior, se quer cidade de desporto, vos pode acolher com todo o gosto. Muito obrigada. Até breve, então.